Olá pessoal, tá começando mais um CorpoCast, o podcast da Clínica Corpo. Meu nome é Celso Marinones e hoje estou com mais uma presença ilustre, certo? A mais nova leva aí de ortopedistas que está entrando na Corpo, recém-chegados na Corpo, né? Ele é formado na Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, fez residência na Santa Casa de São Paulo e fez subespecialidade em quadril na USP. Né? O cara tem um currículo muito bom. Estamos aqui com o Dr. Júlio Parente Neto. Dr. Júlio, prazer, cara. Muito bom receber você aqui. Boa tarde, meu amigo Celso. Uma satisfação inenarrável aqui fazer parte do seu programa, né, mais uma vez aí. E estamos aqui, tirar as dúvidas, conversar, né, esclarecer aí tudo que você quiser aí pra gente. Pronto, perfeito, cara. Aqui a conversa é pra você se sentir em casa mesmo, conversa descontraída. Nossa intenção é que tanto os seus pacientes como os pacientes da Corpo possam conhecer mais quem é o Júlio Parente por trás da medicina Claro, e tirar algumas dúvidas aqui que a gente tem, né, sobre quadril. com certeza. Combinado? Combinadíssimo. Vamos embora. Irmã, para começar então, vou soltar a pergunta que eu solto sempre pros meninos aqui. Vai soltar boa, vai. Quem é o Júlio Parente Neto fora da medicina? Cara, Júlio Parente Neto fora da medicina é um cara alto astral, um cara gente boa, um cara que tenta lidar com todo mundo aí com simplicidade, né? Um cara que gosta muito de atividade física, gosta muito de se movimentar, gosto muito de estar com minha família, gosto muito das coisas boas da vida, né? Viajar, enfim. E me diz uma coisa, o Júlio, tu falou que gosta de praticar esporte. O esporte tu pratica? Cara, meu esporte principal é musculação. Esse eu não abro mão, né? Realmente é um esporte que me faz muito bem. Pra mim é muito mais do que uma terapia, né? Aquele momento de conexão comigo ali no dia. Então, aquilo ali realmente é muito importante pra mim. E surfo também, né? Sempre gosto ali de estar na praia, né? De estar dentro do mar. Aquela hora que eu passo ali dentro do mar, sem pegar no celular, sem conexão com ninguém, aquela hora ali é importantíssimo pra mim. Realmente é Cara, uma terapia que eu não abro mão também. legal. A gente tem lá na Corpo, tem uma leva de surfista, viu Tem, lá? tem, tem, tem. Acho que você, o Carlos Renato também é Carlos surf... Renato, ele é o cabeça lá dos surfistas, é ele. Inclusive, eu quando retornei aqui à capital, o Carlos Renato foi que disse, cara, tu tem que surfar, tu tem que voltar a surfar. Eu tinha dito pra ele que já surfava antes, mas como eu tava muito tempo fora, né, eu tava sem praticar. E aí ele disse, meu amigo, você tem que voltar, e foi um incentivo aí importante aí pra retornar. Mas, e na academia tu é rato. Rato, Rato de rato, academia. rato. Todo dia, todo dia. Meu amigo, se eu puder, todo dia. Todo dia. É bom, cara. Isso aí eu não abro mão, não. É Ah, aquele momento bacana, realmente que é bom demais. bacana. E me conta aí, tu é de Fortaleza, né? Eu sou daqui da capital do estado, embora tenha passado muito tempo fora durante minha formação, minha carreira médica, mas assim que eu concluí tudo, retornei, tô aqui agora. E como foi que começou medicina pra ti? Tinha alguma influência dentro de casa pra medicina ou foi escolha própria? Celção, eu costumo dizer que, na verdade, a medicina, para mim, não fui eu que escolhi a medicina, na verdade, né? Eu acho que é a medicina que me escolheu, eu costumo dizer isso, porque eu fui meio que criado, né, para fazer medicina. Eu tenho influências muito importantes em casa, tem meu Tem, pai, tem foto aí, Thales? tem, eu trouxe aí. Tem essa da esquerda anterior. Essa aí é uma foto anedótica e interessante. Dia dos Pais, e aí o meu pai é médico ortopedista, né? Inclusive tem o mesmo nome, Júlio Parente também. E a influência é essa aí, ó. Desde pequeno, a criação foi para fazer medicina. Já tinha, já brincava como de ser médico, Já já tinha brincava, tinha a tudo. malinha, aí dentro da malinha tinha o esteto, né? Que embora hoje eu não uso mais esteto, mas na época, né, brincadeira de criança, mas tinha o martelinho, tinha o serrotezinho. E teu pai é ortopedista. Meu pai é ortopedista, ele é especialista em cirurgia do joelho. E pra mim, com certeza, eu trouxe essa foto aí também, né? Uma das minhas. Eu gosto de fazer um paralelo com a próxima aí, que é isso quando eu era criança. Eu fui receber um prêmio da escola, né? E meu pai sempre, né, influenciando aí pra realizar, pra fazer a Exatamente. E medicina. aquele look de médico, né? Todo de branco. Ele no look, né? Tem um atual aí, mais recente? Tem. Ele no look de médico aí, que todo de branco, né? E aí foi no dia da minha colação de grau.
né? A realização desse sonho aí. Tô quase chorando ali, emocionado. E o coroa todo orgulhoso lá, do lado sempre. Bacana. Então já foi seguindo os caminhos aí do Fui pai, seguindo os né? caminhos, né? E assim, a gente tem uma história interessante em relação a isso, que meu pai, sempre correndo, né, nessa vida médica, sempre de plantão, sempre com muitos compromissos, e eu sempre fazia questão de acompanhá-lo, né? Eu entrava de férias, passava o mês todinho com ele, e aí meu pai me levava para os plantões. Então, desde Ah, pequeno, eu era? ia para os plantões com ele. E o que eu acho mais interessante é que agora que eu retornei aqui à capital, muitas vezes eu vou dar plantão e eu convivo com o pessoal que trabalhava com ele. Trabalhava com ele, né? Pessoal do gesso, os técnicos de enfermagem, pessoal da enfermagem. O pessoal sempre pergunta, você é o que do Dr. Júlio? Aí eu digo, não, é meu pai. Eu, pelo nome ser mesmo. os mesmos, O né? nome é Já o mesmo. fica aqui. Aí o pessoal sempre pergunta. Inclusive, uma vez eu fui dar um plantão e tinha um técnico de gesso que se emocionou, que... foi engraçada essa história. Conta aí, meu cara. Eu cheguei pra dar o plantão. Isso foi onde? Foi aqui, assim que eu cheguei. Mas qual hospital? Foi no Frotinha do Antônio Bezerra. Como meu pai foi concursado muitos anos da prefeitura, aí ele trabalhou com a mesma equipe 30 anos. E aí era no Frotinha da Messejana. O Frotinha da Messejana tá fechado, eles realocaram as equipes pro Frotinha da Parangabe, do Antônio Bezerra. Uhum. Eu cheguei para dar um plantão no Frotinha do Antônio Bezerra, acho que foi o meu primeiro plantão aqui em Fortaleza, assim que eu cheguei. Aí eu cheguei e encontrei um técnico de gesso, que ele ficou me olhando e a gente se reconheceu. E aí ele disse, tu é o filho do Dr. Júlio? Eu disse, sou. E aí ele se emocionou, me abraçou, ficou com os olhos marejados lá, foi bem engraçado. E depois eu dei vários plantões com ele e sempre era a mesma resenha, sempre era... Interessante demais. Eu queria devia lembrar tu criança ainda ali. Criança, eu ia naquela idade, naquele tempo ali, eu ia com meu pai direto, dormia lá no plantão, pra ficar mais tempo com ele. Então é bom que desde criança já aprendeu como é a rotina de já, plantão, né? Já, não é novidade não, eu já sabia. Nunca me enganou não. E tem alguma outra referência dentro de casa? Ou era teu pai só? Tenho minha irmã, né? Tem foto também aí? Tem. Aí a minha irmã, Juliane, ela é brilhante, assim, realmente é uma menina sensacional, né? E exemplo, sempre estudiosíssima, né? Sempre em primeiro lugar em tudo, sempre se destacou. E assim, eu costumo dizer que ela hoje tem a vista que ela alcançou para chegar, né? E ela foi fazer residência nos Estados Unidos, ela é nefrologista, foi fazer residência lá e não retornou mais. O mercado absorveu né? E hoje em dia ela é médica nos Estados Unidos. Então, assim, é uma outra medicina, uma outra qualidade de medicina, com certeza com muito mais qualidade de vida. Quantos anos de diferença entre vocês? A gente tem... Ela é de 84, eu sou de 86, a gente tem 2 anos de diferença. Interessante. Isso aí foi lá nos Isso Estados aí, Unidos, isso aí foi na época que ela estava na residência de nefrologia. E aí eu tive a oportunidade de fazer um estágio, né, no mesmo hospital, enquanto ela era residente. E aí passei um período lá e tive a oportunidade de conviver lá ver como é a rotina lá na Cleveland Clinic, Flórida. Foi uma oportunidade incrível, né, inesquecível. Baita hospital, né, cara? Gigante, uma rotina realmente muito grande, assim, uma logística muito grande. Muito diferente da logística daqui, né? Total. Isso aí eram vários prédios enormes, assim, e uma outra prática de medicina, realmente é incomparável, né? Com muito mais qualidade, muito mais exatidão nos exames. Realmente é diferente. E aí tu entrou na faculdade que ano? Cara, eu entrei em 2011. Aí me formei em 2018. Já foi a primeira saída de casa. Foi. Aí já fui fazer faculdade em Mossoró, né? Fiz estadual do Rio Grande do Norte. E aí, como era aqui pertinho, eu ficava indo e voltando, né? No final de semana, eu vinha pra cá, ficar com minha família. E na semana eu ficava lá, às vezes de 15 dias. Mas aí foi a primeira saída aí, né? Já deu pra sentir como era o negócio. Tinha alguma... Quando tu tava fazendo faculdade de medicina lá nos últimos anos, já passava outra especialidade na tua cabeça ou sempre veio ortopedia? Celso, em algum momento eu pensei, sabe? Eu acho que é porque também eu entrei muito direcionado, né, para fazer ortopedia. Sendo que eu não queria fazer sem abrir ali opções também, sem pensar em outras coisas, né? Sem deixar ali acontecer. Vai que eu me identificava, né, com outra opção.
E aí pensei muito, né? Pensei em fazer cirurgia geral, né? As mulheres, como eu tenho muitas irmãs e basicamente elas enchiam meu saco pra fazer cirurgia plástica. Ah. É, Queria um 0800 dentro de casa, né? ora, meu amigo, quem é que não quer, né? Aí elas sempre falavam, tu tem que fazer cirurgia plástica e tal, sendo que em momento nenhum foi forte, assim, uma forte candidata, né? Eu pensei em outras opções, pensei em vascular, em algum momento eu pensei em algum momento eu pensei em uro também, achava bacana, mas na hora de decidir, meu amigo, não deu outra, né? Foi a Tinha que ortopedia, ser né? ortopedia mesmo. Eu pensei, como é que eu vou fazer pra já sair na frente? Pra já ter alguma vantagem em relação às outras pessoas? Aí eu disse, uma coisa que eu tive contato a vida toda, que foi ortopedia. Então eu disse, vou seguir esse caminho aqui e não me arrependo em momento nenhum. Mas... Acho que é o perfil da especialidade, eu me adequo demais, assim, resolutividade, né, a devolver qualidade de vida, isso aí eu acho muito interessante, muito, muito, muito bacana. E é isso. E aí, como foi essa decisão de fazer residência em São Paulo? É interessante essa tua pergunta. Quando eu estava no final da faculdade, eu já estava nos cursinhos preparatórios para a prova de residência, né? E aí eu pensei, se eu quero fazer alguma coisa diferente, eu quero enriquecer meu currículo, né? Porque querendo ou não, São Paulo ainda é um grande centro, Sim. ainda é referência. As coisas chegam primeiro lá Uhum. e eu pensei, eu quero fazer alguma coisa diferente, eu quero acrescentar, eu quero enriquecer. E eu aproveitei também que, graças a Deus, minha família não tem ninguém que precise de ajuda, né? Graças a Deus, minha família me deu a oportunidade de só vá, invista em você. Aproveite quando você tem pai e mãe e invista. Invista e vá atrás e faça diferente. E foi isso que eu fiz. Fiz as provas. Quando eu fiz as provas, eu passei aqui em Fortaleza também, na residência. E aí eu passei lá na Santa Casa de São Paulo e eu nem titubeei. Eu nem pensei. Já era. Minha mãe disse, tu vai mesmo? Eu disse, vou, ora. Que às vezes a pessoa fica pensando duas vezes ali, rapaz, dentro de casa. Teria sido muito mais confortável. Isso com certeza, porque eu ia estar na casa dos meus pais, né? Eu não ia precisar trabalhar tanto para pagar aluguel. Porque na residência é aquela questão, né? A bolsa da residência lá em São Paulo não dá nem para pagar o aluguel. Então lá eu tinha que me esforçar um pouco mais. E assim, a residência lá é cheia pelo menos a que eu fiz, né? É uma residência muito tradicional, muito antiga. Então é cheio de hierarquias, de coisas ainda muito rígidas. E eu acho que isso dá uma desconectada aí da parte mental, dá uma dificultada. Mas foi um desafio. Tu sentiu um baque quando chegou lá? Senti. E assim, como eu te disse, eu já morava fora. Então, pra mim, essa questão não foi dificuldade. Eu não tive dificuldade com frio. Isso aí pra mim foi bem tranquilo. Realmente é porque a residência lá, o primeiro ano exige demais da gente, né? E aí eu senti, a pancada é forte. Mas aí no segundo ano melhora, no terceiro ficou mais tranquilo. Isso de exigência de trabalho... Ou, como você falou, hierarquia, né? Hierarquia muito porque pesada. lá... Cara, é um serviço muito tradicional. Então tem umas coisas meio militares, sabe? O respeito ao residente mais velho, aos chefes. E assim, os chefes lá são os caras que escrevem os capítulos no livro, assim. Entendeu? Tu estuda com o livro... Tem que respeitar a história do Exato. cara, né? Eles são dinossauros, assim, muito, muito mesmo, né, de destaque muito grande. São os caras melhores do Brasil. E aí você realmente tem uma maneira de respeitar diferente. Um endeusamento, assim, maior. Teve alguma história boa dessa residência? Cara, muitas. Muitas. Bicho, como eu te disse, o lance meio militar, ele acaba trazendo umas consequências, assim, que dificultam um pouco as coisas. Por exemplo, lá não podia ter barba. Não podia ter barba? Não podia ter barba. Na minha residência, você não podia ter barba. Mas tinha alguma justificativa? Nenhuma plausível. Enfim, não podia ter. E aí tinha dia que o meu R+, o meu residente do ano mais velho, ele chegava, tipo, passa um algodão na tua cara. E se o algodão ficar preso, ele não deixa tu operar. Não vai operar não, porque ele não fez a barba. Eu até hoje tenho um barbeador, né? Na verdade era o tricótomo, né?
pra tirar o pelo da cirurgia ali. Sim. Ele chegou pra mim e disse, vai lá fazer a barba agora, senão tu não opera. Esse tipo de coisa, velho. Tem várias. E o cara lutando pra pegar uma cirurgiazinha, meu né, amigo, meu você não sei quanto tempo sem dormir, acabado, e o cara te chegar pra você e dizer que você não vai operar porque você não fez a barba, entendeu? Mas tem que respeitar e levar e seguir, né? Tem várias histórias. Tem uma muito interessante também lá na Santa Casa, que o residente, principalmente do primeiro ano, ele não pode subir no elevador. Não pode. Aí não vai pelo elevador. Não vai pelo elevador, é pela escada. Meu amigo. Aí o nosso bloco era o último, o nosso andar lá que os pacientes ficavam internados, e aí você tem que subir de escada. De escada. Olha isso, Aí você pergunta qual é a justificativa? Não, porque é mais rápido. Realmente o elevador lá era bem antigo, então ele era bem lento. Mas não vai fazer tanta diferença assim, né? Mas é pra receber aquela chegada do R1, né? Mostrar logo pra mostrar quem o canto que tá. Pra lhe colocar no seu lugar. Que Mas depois, é interessante. Depois que o cara recebe o R2, ele desconta no... Não, mas aí quando chega no R2, ninguém chega pra você e diz assim, agora você pode. Não. As coisas vão acontecendo, aí você vai uma vezinha ali todo desconfiado. Vai testando, né? Aí quando você vê que não dá nada de errado, aí você já tá indo de boa. Mas aí já é o R3, entendeu? Já é o último ano, você já tá saindo. No R2 você ainda vai meio desconfiado ali, é engraçado. Cara, é interessante essas histórias, né? Mas só quem faz residência sabe. É loucura, velho. Residência é loucura. Engraçado. Eu costumo dizer que a faculdade é brincadeira de criança. Porque, assim, embora você sempre quer dar o seu melhor, enfim, você vai lidar com vidas, é muita responsabilidade. Mas, cara, na residência você é uma medicina de adulto, que eu costumo dizer. A brincadeira fica um pouco mais séria. Então, a cobrança é muito maior, você já tem seu CRM, né? Você é responsável pelos atos que você faz, né? Embora o chefe corrobore, mas se tiver algum problema, o problema vai ter que ser respondido. E a cada ano que passa, esse nível de responsabilidade vai... Aumenta. Cara, e como foi que tu decidiu quadril? Essa é uma boa pergunta também. Quadril, na verdade, quando eu tava escolhendo as subespecialidades, aí eu pensei em várias. Porque teu pai é especialista em joelho, né? Então seria, na minha percepção, seria a primeira coisa a vir na cabeça. Você tá certo. A questão é que eu pensei muito na quantidade de profissionais. Quando eu fui fazer o R4, eu já tinha a noção, já tinha a certeza que eu queria retornar para cá. E eu fui ver por questões mercadológicas mesmo. Eu me identifiquei com várias. Poderia ter pensei em ombro, em algum momento eu pensei em mão, né? Mas aí eu excluí logo as que eram de 2 anos. Porque naquele momento ali eu já estava saturado, já queria voltar para casa, já estava muito tempo fora. Queria que as coisas acontecessem, né? Eu já não estava mais aguentando esperar tanto, né? E aí eu excluí logo as que eram 2 anos, excluí mão, excluí tumor, excluí coluna, né? E aí fiquei em dúvida ali, né, em qual eu vou fazer. E aí eu fui ver mercado, qual é o que tem menos profissionais, uma especialidade que é muito resolutiva, como eu te disse, que é você opera, devolve qualidade de vida. A cirurgia, basicamente a gente opera, né, no quadril. Tem 2 perfis de pacientes, né? Tem os idosos, que são aqueles pacientes que já têm um pouco mais de desgaste articular, que tem sarcopenia, né? Que já não tem mais tanta exigência assim, mas ele tem queda. E aí fratura sofre, do colo do fêmur, isso. E muitas vezes a gente tem que fazer uma prótese. Na cirurgia de prótese, a gente faz a substituição da articulação. É uma artroplastia. Tu pode mostrar aqui pra gente? Claro. Aqui, ó. Basicamente, a cirurgia de prótese é uma cirurgia que aqui é a articulação do quadril, né? A gente faz um corte aqui, ó, no colo do fêmur, tira essa parte que já está desgastada, né? Da cabeça do fêmur e do acetábulo. Tá pegando o microfone aí? Tá ok? Pronto. Só ajeitar o microfone aí. Faz um corte aqui na região do colo, a gente faz a substituição da articulação, troca aqui, põe um componente femoral com uma cabeça, troca essa parte aqui todinha, e troca também o acetábulo, que aí vai te proporcionar uma qualidade de vida muito melhor. O paciente chega com muita dor, com muita limitação, e no outro dia a gente já bota de pé, né? Resultado funcional excelente,
devolve qualidade de vida. Então eu me identifiquei muito com isso aí, com essa parte da especialidade. Tu chegou a ter experiência já com prótese durante a residência? Várias. Basicamente, na residência, o que mais a gente opera é prótese. Mais o que a gente opera é prótese. E qual teve algum caso na residência que falou assim, cara, fez a escolha certa? Teve uma paciente, né, normalmente essa é uma cirurgia feita para idosos, né? Uma cirurgia feita para um paciente que já tem muita limitação. Então, muitas vezes o resultado, ele não te exige assim tanto do resultado, porque ele já era muito limitado, entendeu? E ele não tem uma demanda tão alta. Então, na residência, teve a oportunidade que eu operei, que era uma paciente de 16 anos. Ela tinha tido uma displasia de quadril. Na formação dela, o quadril dela não se formou da maneira adequada. Então, ela tinha um quadril raso, digamos assim, em termos leigos, para você entender. O que seria esse raso? Seria essa... A parte do acetábulo. Essa parte... Acetábulo que tu fala é aqui onde... O acetábulo é a parte da bacia que se articula a cabeça do fêmur. É isto aqui. Então, no acetábulo, né, o dela não se formou da maneira adequada. Era plano, assim? Era mais plano, ele era mais raso. E aí o quadril dela ficava luxando. Ele ficava Imagina a dorzinha. E ela com 16 anos, com sobrepeso, tinha muita dor, Celso. Tinha muita dor, muita limitação. Então ela é uma paciente que ela pedia, me opere, por favor. Entendeu? Ela é aquela paciente que ela realmente precisava de alguma medida um pouco mais drástica. E o que é que acontece? E aí a gente levou o caso para os chefes, né, lá da residência. E tem uma estrutura que se chama cartilagem trirradiada. Essa cartilagem, ela é a formação dos ossos da bacia. Elas se juntam formando essa cartilagem trirradiada. Ela se fecha em algum momento. Em meninas, fecha-se um pouco mais cedo. Nela já tinha fechado. Né? Ela tinha 16 anos e ela já tinha o desenvolvimento dos caracteres sexuais secundários muito importantes. Já tinha terminado o desenvolvimento. Então, ela é uma paciente que tinha a bacia formada. E a gente fez todos os exames e foi conversar com os chefes. E os chefes disseram, vamos fazer prótese. Vamos fazer prótese. Cara, essa paciente chegou com muita limitação, Celso. E ela saiu muito satisfeita com o resultado. Foi uma cirurgia excelente. E realmente eu fiquei bem satisfeito com o resultado. E foi um caso que me marcou, assim. Acho que foi um dos casos que me marcou mais na residência. Interessante. Quando tu fala assim, limitação, fica passando várias coisas na minha cabeça, por já conhecer um pouco a rotina ali da clínica, conhecer muitos casos. Claro. Mas às vezes, pro leigo, a pessoa que não tem essa familiaridade, poderia citar que tipos de limitações são mais comuns no caso como esse, dessa jovem? O caso dela especificamente, andar para ela era um desafio. Ela andava com muita dor, entendeu? Então, assim, para uma paciente de 16 anos... Um jovem que não podia praticar uma atividade. Exatamente. Podia sair com as amigas ali para Ela já não podia não podia andar, né? De uma maneira como a gente anda normalmente. Ela tinha dor, né? Ela tinha restrição de alguns movimentos. Né? Ela já tinha desgaste articular oriundo disso. E aí, imagine aí, para uma paciente de 16 anos, já estava com sobrepeso, porque não conseguia fazer a prática de atividade física. O sobrepeso foi consequência Com certeza. do sedentarismo devido à dor. Claro, exatamente. Quando eu digo limitação, é isso. Ela não consegue ter uma qualidade de vida. Eu fico imaginando, né, uma jovem de 16 mulher, anos, mulher. Imagina o psicológico. A autoestima dela. Autoestima abaladíssima, né? E tá naquela idade ali das amiguinhas de sair, desenvolvendo, saindo, exato. Paquerando, Exato. E ela não conseguia, ela ficava retraída. E aí, atualmente, provavelmente, eu não sei, realmente eu não tenho o acompanhamento específico desse caso. Mas até onde eu acompanhei, ela estava muito bem, muito satisfeita. Né? E já estava desenvolvendo melhor a autoestima, né? Começando a ter uma vida normal, né? Que ela deveria ter tido desde sempre. Interessante. Tu falou aí que tem praticamente dois tipos de paciente. O mais idoso. Sim. Que é o idoso, os casos dele que tu citou são casos aí devido a essa companhia. Explica o que é essa companhia para quem não... Pronto. Para quem talvez não entenda a palavra. Sim, realmente é uma palavra que, quando você ouve assim, sarcopenia, muita gente não sabe o que é. Mas vou explicar aqui. A sarcopenia é a perda da massa óssea. Isso acontece muitas vezes por quedas hormonais, o paciente vai ficando idoso, né, tem menos estímulo de testosterona, então
há perda muscular, isso aí acontece. E isso leva a um problema que é muito maior, muito mais amplo. Porque aquele paciente ele tem sarcopenia, ele já é um paciente com limitação cognitiva, muitas vezes, ele toma medicação para dormir, ele toma um benzodiazepínico, então ele fica sonolento, fica acamado, piora a sarcopenia, ele não faz uma atividade física, e isso vai causando cada vez mais limitação, entendeu? Então, realmente, o paciente sarcopênico, aquele paciente que vai ficando com a panturrilha, geralmente a gente mede pela panturrilha, vai ficando fininha, ele vai tendo dificuldade para andar, e aí ele acaba tendo uma queda. E quando ele tem uma queda, aí o problema é muito mais sério. Aí fica mais fácil de ter uma fratura ali. Exato. Por todas essas limitações que eu te falei, né? Ele já não enxerga bem, entendeu? A casa não é adaptada, né? Ele tem que subir escada às vezes em casa. E isso aí para um idoso sarcopênico, cara, é um desafio. É um né? desafio, né? É. E além do idoso, o que é que tem mais? Pronto. Aí tem o idoso com artrose e tem o jovem que me procura muito. Eu tenho muito esse público e eu acho isso bem interessante, porque é um público que eu gosto de lidar, né? Da galera da atividade física, né? É a galera que me procura com uma lesão muscular, é aquele paciente que quer melhorar o desempenho na academia, aquele que é paciente, muitas vezes é uma jovem com impacto femoroacetabular, entendeu? E aí essa jovem, ela tá começando a sentir dor em alguns movimentos na academia, ela me procura e diz, doutor, qual movimento eu posso fazer? Qual atividade me adequa mais? Né? O que é que eu posso fazer para não sentir dor? É a galera do beach tênis, né? E isso eu acho que vem muito das minhas redes sociais. Eu uso o Instagram. Tu falou que tu é meio atleta, né? Cara, eu gosto, assim, não sou atleta, óbvio, mas sempre aí na sempre academia, tô lá, sempre, surfando. sempre. E eu faço questão de postar isso justamente para incentivar as pessoas que me rodeiam, né, a também estar sempre na atividade física, estar investindo na saúde, né, melhorar a qualidade de vida. E as pessoas, normalmente, eu recebo muito esse feedback, né, da galera, dizendo que, cara, eu nem ia malhar hoje, mas só porque eu vi que tu postou, eu fui. Eu recebo demais, esse aí demais no meu direct. Qual é a tua rede social? Vamos só... Aqui, ó, o Instagram, né, que é onde eu utilizo mais, é Dr. Júlio Parente Neto. Tudo junto. Arroba Dr. Júlio Parente arroba Neto. Dr. Júlio Parente Neto. Tudo junto, misturado. Vamos botar aí na edição aí, viu, meu editor? Bota aí, meu editor. Pois é, então eu recebo muito esse feedback e eu fico muito feliz, né? Quando alguém chega pra mim e diz assim, cara, hoje eu tava ruim, hoje eu tava com muita preguiça, não dormi legal, mas eu fui porque eu vi que você postou. Cara, legal. Eu sempre boto as enquetezinhas, e aí galera, bora? Aí a galera diz, bora, não, só amanhã, hoje não vai, sabe? Eu tenho essa resenha com a galera e eu acho isso muito massa, eu adoro. É interessante, cara. É bacana que tu vai pegar também um público que não... Quando eu penso em quadril, eu sempre me vê o público idoso. Não. E aí você tem um público mais... Curiosidade aqui. Pô, deixa eu te contar uma história. Tem uma paciente, né, que como eu malho numa academia que é muito próximo do local que eu trabalho. Então, muitas vezes eu tô no plantão, ou no meu consultório, e eu recebo a galera da minha academia, entendeu? Interessante. Muitas vezes é até, assim, por coincidência mesmo. O cara nem te conhecia direito, Nem me conhecia. mas lembra... Opa! Malha na mesma academia. Exatamente. Aí o cara vai no meu consultório. Esses dias chegou pra mim um paciente, né, jovem, 27 anos, com impacto femoroacetabular. Que é isso? Deixa eu te explicar aqui. Explica aí. O nome é difícil. O impacto... Aqui eu vou mostrar no protótipozinho aqui para elucidar melhor pra galera. No impacto femoroacetabular, o que é que a gente consegue, o que é que a gente vai só ter? do microfone aí. Beleza. O que é que a gente vai ter no impacto? O impacto é uma patologia que ocorre um contato anormal do fêmur com o acetábulo, certo? Esse contato, ele é anormal no seguinte aspecto. Existem dois tipos de impacto, né, que é o impacto tipo Kami e o impacto tipo pincer. No Kami, o problema ele se dá na transição colo-cabeça. É aqui, ó, na transição entre o colo e a cabeça. Você tá vendo que esse aqui é bem esférico, bem arredondado? No impacto, por alterações anatômicas, às vezes o paciente teve ali uma epifisiólise da cabeça do fêmur quando era criança, aquilo ali tem um degrau.
Exatamente nessa transição. E normalmente é antero-superior. O que é que acontece? Em alguns movimentos que o paciente faz, por exemplo, abdução, né, e rotação interna, ele impacta aqui, ó, na parte superior da acetábula. Entendi. Tá vendo? Entendi. E aqui existe uma estrutura cartilaginosa que chama labrum. No momento que você tem esse trauma repetidamente, o labrum vai machucando. Ele é fibroso. Ele vai meio é que sendo fibrocartilaginoso. judiado devido ao movimento, né? Exatamente. Exatamente. Isso aqui, ao longo do tempo, vai predispor o paciente para uma artrose precoce, entendeu? Para dor, para lesão no labrum. Isso aqui causa muita limitação. Então, e é muito comum. Esse é um tipo. O tipo CAMI. O tipo CAMI ele é mais comum em homens jovens praticantes de atividade física. Entendi. Entendeu? E qual Homens outro jovens tipo? atletas. O outro tipo chama-se pincer. O tipo pincer, qual é a particularidade dele? O problema dele não está no fêmur. O problema dele está na bacia, no acetábulo. Entendeu? Ele tem uma sobrecobertura acetabular. Ao invés disso aqui, ter essa superfície, ela ser dessa maneira, ele vai ter mais superfície. É mais osso cobrindo a É cabeça. mais cobrindo a cabeça do fêmur, entendi. E aí, ao invés do problema ser no acetábulo, ele vai ter essa sobrecobertura. E com o trauma repetitivo, ele vai machucando também as estruturas, a cartilagem e predispõe o paciente a uma artrose precoce. Entendeu? E no caso desse paciente que tu recebeu, foi o primeiro, o CAMI. Foi o CAMI. É um homem jovem atleta. E esse cara tinha muita limitação. Então ele chegou pra mim e disse, cara, eu tô com muita dor. Eu não consigo fazer tais exercícios. Aí eu disse, pois espera aí. Fiz o diagnóstico, fiz o exame físico, diagnostiquei. Disse, vamos tratar. O que é que eu fiz com esse cara? Passei a fisioterapia. A fisioterapia vai fazer um fortalecimento aqui da musculatura adjacente. Vai tentar tirar a carga toda de cima dessa articulação. No momento que você fortalece a musculatura adjacente, a tua articulação ela é menos exigida. Uhum. E eu restringi alguns tipos de movimento. Né? Eu digo, não é interessante você fazer a flexão até esse ponto e não é interessante você fazer a abdução até tal ponto. E esse cara evoluiu super bem. Né? Encontro ele na academia direto, às vezes a gente treina junto. E é um caso que realmente eu achei muito interessante porque ele chegou pra mim por coincidência. Entendeu? Interessante, cara. Eu acho também interessante esse... Dentro do mundo aí da prática esportiva, né? Uhum. A gente vem passando... A prática esportiva hoje antigamente a gente dividia em atleta profissional atleta amador, e o amador. Uhum. Hoje a gente já tem ali o semi-profissional, né? Porque Meio termo ali. tem o meio termo já, que o pessoal já tem essa competição de crossfit, tem competição de beach tennis, e a turma tá... no meio Você tocou num ponto interessante agora. Pô, e nesse meio, porque que eu vejo muito o quê? O atleta profissional, ele tem todo um aparato por trás. Sim. Então o cara tá dentro, geralmente, tá vinculado a algum clube, Sim. né? Alguma instituição esportiva que vai ter ali profissionais, desde nutricionista, Orientação, enfermeiro, fisioterapeuta, ortopedista, tudo. fisioterapeuta, que vai dando auxílio pro cara. Claro. Mas o atleta semi-profissional, ele geralmente é o cara sozinho que ele é o seu próprio técnico, né? Ele treina por conta Ele, o própria. whey e à vontade, só. Cara, tem muita lesão, aparece muita lesão. Cara, aparece. E aí você tocou num ponto interessante, que você falou também da galera do CrossFit. Como eu sou um cara que eu uso rede social e eu gosto de trabalhar com isso também, no Instagram eu recebo muito feedback da galera do CrossFit. Porque a galera do CrossFit, eles são defensores ferrenhos do CrossFit. É assim, eu faço CrossFit e praticamente eu vivo pra isso. É assim, eles defendem eles com unhas e dentes. Então, muitas vezes eu recebo uma pergunta que eu acho interessante, que é, e aí, o CrossFit é vilão ou herói? E aí, essa pergunta aí eu recebo demais. Realmente, o CrossFit lesiona mais do que outras modalidades? Direto eu recebo essa pergunta. E aí, agora vai a resposta. Cara, tem vários estudos em relação a isso, mas tem um estudo que eu acho muito, muito interessante, que inclusive é lá da Santa Casa de São Paulo, de onde eu fiz residência, que ele afirma que o CrossFit ele não é tão vilão assim. Se você for comparar com outras modalidades, o CrossFit ele causa até menos lesões, né? Mas aí você vai comparar. Ele fez basicamente a comparação do CrossFit com a corrida, por exemplo. A corrida, ela causava aí um índice de lesões que eu digo de moderada a grave. Né? Em um ano de modalidade,
paciente apresentava 74% do índice de lesão na corrida. Ou seja, um índice altíssimo. E aí você vai comparar com o CrossFit, nesse mesmo ano tinha sido aí 17%, 18%. Entendeu? Ali na faixa dos 20%. Já desmistifica aí Desmistifica muita coisa. Tem um outro também, esse mesmo estudo, ele também faz a comparação do CrossFit com modalidades de contato, como o futebol, por exemplo. Cara, é impressionante. Se você for ver, desde que começaram a praticar CrossFit, 31% dos praticantes eles tinham apresentado lesão. Isso desde que começaram a praticar. Uhum. Comparado com o futebol em um ano de prática, 60% das pessoas já tinham tido alguma lesão. Entendeu? É engraçado. Cara, isso futebol desmistifica muita coisa. Pois é, e futebol ele é o que mais lesiona, né? Cara, futebol, hoje em dia, assim, eu não jogo futebol mais, né? Eu jogava muita bola quando eu era mais jovem, assim, realmente eu nunca pensei que um dia na minha vida eu ia chegar pra você e dizer que eu não jogo mais futebol. Mas eu vejo tanta lesão no futebol que eu como profissional autônomo, eu não posso me dar o direito de ter essa lesão, entendeu? Aí eu disse, cara, não vou jogar, velho. Não vou, porque eu só jogava pra ficar sentindo dor, né? Passava 2, 3 dias, 4 dias ali, né? Com dificuldade de andar. Então eu fui parando devagarzinho e realmente hoje em dia é uma modalidade que se você me chamar, eu vou dizer assim, bicho, me chama pra cerveja depois que eu vou. Mas pro futebol... Tu conhece muito bem o Dr. Daniel Gomes? Sei, figuraça. Né? Figura, né, cara? Ele é um artista. E ele, médico lá do Ceará, e uma vez, num outro podcast que a gente tava conversando, no ano passado, quem fez um especial pra Copa, Sim, e a gente chegou a falar sobre esses questões de lesões, e ele disse uma frase que ficou marcada pra mim. Ele falou, o esporte não lesiona. O que lesiona é a não preparação para o esporte. Exatamente. Isso é muito interessante essa afirmação. E também, assim, pegando o gancho do CrossFit, o CrossFit ele não vai causar mais lesão se você se preparar para isso. Se você chegar e disser, eu vou praticar, mas eu vou praticar com consciência corporal, com um acompanhamento de um profissional qualificado, né, respeitando os limites do meu corpo, com cargas progressivas, não adianta eu chegar hoje e querer pegar o peso do mundo inteiro. Então, cargas progressivas, respeitando o descanso entre os treinos. Cara, isso aí é saúde, entendeu? O que você não vai fazer é... Qualidade do sono influencia, então... Se você praticar a modalidade, você não está preparado, né? Não fortaleceu a musculatura, não fez um aquecimento, não fez um alongamento. Então, meu amigo, você vai ter lesão, entendeu? É interessante essa visão, né? O cara fortalecer a musculatura para praticar o CrossFit. Mas aí é que eu costumo dizer para meus pacientes. Às vezes o paciente chega para mim e diz assim, doutor, eu tô fazendo uma modalidade beach tênis, que tá também bem em evidência, né? Bem em evidência. Doutor, eu tô fazendo beach tênis, mas tô sentindo dor. Eu disse, tu tá fortalecendo tua musculatura, tu tá se preparando para praticar o beach tênis, entendeu? Então, muitas vezes você tem que fazer um trabalho específico na academia. Eu costumo dizer que a musculação é a mãe de todas as modalidades, de todas as atividades físicas. É ela que te prepara para as outras modalidades, entendeu? Se você quer correr, excelente, corra, mas faça musculação. Vai melhorar teu desempenho na corrida. Vai te causar menos lesão. Você vai ter mais qualidade na sua atividade, entendeu? Interessante. Se você preparar aquela musculatura, se você estiver apto para realizar a atividade, cara, você vai voar, entendeu? Por isso que o cara passa o dia todo na academia. Cara, a academia pra mim é muito mais do que treinar. É aquele momento de conexão, é aquele momento que eu vejo gente, que eu tô com uma roupa diferente, não tô de calça, sabe? Aquilo pra mim me faz muito bem. É meu momento de lazer do meu dia. Todo mundo tem que fazer, né? Todo mundo. Porque você conversa, todo médico que eu vou conversar, independente da indicação, independente da idade, independente do caso, o cara tem que fazer musculação. Pois é. Se é idoso, tem que fazer musculação porque o cara precisa as articulações, tem que fortalecer isso, fortalecer aquilo. O cara é novo, tem que fortalecer também. Mas aí também tem um detalhe interessante. Não adianta nada o profissional chegar pra você e dizer assim, Celso, tá malhando, meu irmão? Tá fortalecendo? Sendo que o cara não tá, entendeu? Como é que ele vai... Sim, exatamente. Sim. Como é que o cara vai chegar pra você e vai exigir que você melhore sua condição física se ele tá com sobrepeso, né? Ele tá com o sono desregulado, ele tá, né, com a alimentação desregulada, ele
qualidade de sono zero. Amigo, e como é que ele vai poder exigir de você? Então, o que é que eu faço? Eu tento dar o exemplo. Eu tento ir lá, exato. Eu tento arrastar pelo exemplo. E aí eu vejo muito também a questão minhas irmãs, né? Inclusive eu botei aí Vamos botar aqui. Deixei aí um comparativo aí de alguns anos atrás aí. Minhas irmãs, né? Boa parte delas também adora fazer atividade física. Mas tem irmã minha que não gosta tanto. E ela se sente exigida, por quê? Porque no grupo dos irmãos, todo dia... Não só eu não. Eu disse, ó, galera, já fui hoje. Aí, não, tô indo já já. Aí quem não gosta fica olhando assim, diz, não, eu vou também. Olha aí. Cara. Essa é um comparativo, né? Vamos apresentar aí as mulheres. Quando a gente... Essa aqui foi a primeira vez que eu viajei para os Estados Unidos, né? Em 2007. Olha aqui, cara, bem novinho. 2007. E aqui, 2021, 14 anos depois, né? Essa minha irmã Juliane, que é médica, nefrologista. Janina, que é a minha irmã que mora aqui também na capital, meu xodó. Eu aqui, que foi o que mudei mais, né? Na verdade, parecia o Cristiano Ronaldo ali, ó. Agora, meu amigo, o cara tá acabado aqui. Mas esses anos todos de batalha não ia deixar, né? Não ia passar despercebido na imagem, né? Aqui já não deve da residência, ter que ficar sem barba? Não, foi antes. Mas quando eu terminei a residência, a primeira coisa que eu fiz foi deixar rolar de novo. E aqui minha irmã também mora lá nos Estados Unidos, Giane também, né? E a gente fez um antes e depois. Achei interessante trazer aqui pra mostrar. A foto aí, mulheres maravilhosas, incríveis. Mais novo, tu? Sou o mais novo. Mais novo. Como é que crescer numa casa com cara, 4 mulheres? Velho, interessantíssimo. Você tocou num ponto legal. Bicho, eu costumo dizer que tem certas coisas assim que eu consigo ter um feeling diferente, né? Porque eu fui criado numa casa, assim, com muitas mulheres. Então, algumas leituras, por exemplo, né? Com namorada, por exemplo, eu consigo ter interessante porque eu tive muito contato, né? Assim, com minhas irmãs. E só figura, velho. Minhas irmãs são... Pegava no pé? Não, cara, lá em casa a galera é bem de boa. A galera é bem tranquila. Que o mais novo é o xodó, ninguém quer largar, né? Cara... Aí tem aquele terror com as namoradas, né? Não, com a minha mãe, velho. Minha mãe morre de ciúme. Ah, é? Minha mãe é. Mas elas não, lá em casa a gente é bem tranquilo. Nem eu com elas, nem elas comigo. É bem tranquilo em relação a isso. Mas a minha mãe, meu amigo, pense. O bicho pega. Como o nome da tua mãe? É Beatriz, tem uma foto com ela aí também. Beatriz. Tem foto aí? Aqui essa figura aí, ímpar. Mulher fortíssima. Beatriz. Essa figura aí. Gata pra caralho. Ela é sensacional. Exemplo também, embora não na medicina, mas mulher de força, mulher de garra, guerreira, né? Formou todos os filhos aí, graças a Deus. A mãe, ela tem um papel muito grande na formação do caráter do cara, né? Demais. E amor incondicional, né? O pai é aquela questão, né? Eu me identifico muito com meu pai, a gente tem uma relação muito próxima. Mas, cara, amor de mãe é... Cara, minha mãe é sensacional, minha mãe é impressionante. Eu muitas vezes... Eu gosto de ter uma alimentação mais saudável, mais restrita. Assim, no final de semana, claro, eu chuto balde e tal. Mas na semana eu tento seguir uma rotina bacana. E a minha mãe, antes ela não gostava, né, dessa minha rotina. Mas hoje em dia ela me ajuda rigorosamente, criteriosamente. Às vezes eu nem quero, tá ligado? Ela que chega, pronto, já tá não sei o que. Já deixa tudo pronto, tudo filé. Tu é o cara das marmitas, então? Eu sou o cara das marmitas, Já deixa tudo separadozinho lá. E outra, muitas vezes, às vezes eu ando nos hospitais e os funcionários e tal, que você vai criando amizade, né? O pessoal sempre pergunta, cara, tu tá sempre tão bem engomado, tu tá sempre tão arrumado. Eu disse, bicho, eu tenho um suporte pra isso que, cara, só se eu não quisesse mesmo, né, que eu não andaria assim. Mas o suporte que eu tenho, suporte familiar, realmente isso aí, agradecer a Deus que... A família assim, só me dão asas pra eu realmente alçar cada vez voos mais altos. Que bacana, cara. Dona Beatriz. Beatriz, ela é uma artista da vida. Eu costumo dizer que ela é uma artista. E, Júlio, eu queria ver aqui uma coisa contigo. A gente tava conversando aí sobre esporte, a parte de esporte e tal. Que tu já tem essa pegada, tu falou que surfava também, né? Voltou. Faz quanto tempo tu voltou a surfar? Tem um ano que eu retornei aqui à capital.
E tamo aí. O surf Essa fotozinha é de onde? é lá na Praia do Futuro, aqui em Fortaleza, né? O surf, ele é um esporte que ele é muito difícil. O surf é difícil. Cara, eu já tentei várias vezes É. começar a surfar. A coragem. O É. caso Renato é o cara que ele chega, onde ele vai, ele fica cutucando o pessoal. Todo Vai mundo. começar a surfar, vai Todo começar a mundo. surfar. Aí ele cutuca e ainda diz assim, eu tenho uma prancha pra te emprestar. É. Esse cara tem uma prancha pra te emprestar, vamos pra praia, vamos pra praia. Ele é o cara que ele me motivou a voltar. Mas o surf realmente ele é uma modalidade difícil. A evolução é lenta, não é do dia pra noite. Então, se você não tiver perseverança, não tiver ali direto, né, não, sempre que puder ali tá na praia, você não evolui, cara. É um esporte difícil, um esporte Mas assim, é muito bom. É muito bom, porque ali pra mim é uma terapia. É uma terapia. Eu tô no mar, aquele momento ali, eu não quero saber a hora. Tipo assim, aquele momento que eu vou estar em conexão com a natureza, eu vou ver o pôr do sol de dentro do mar, eu reflito, eu fico ali sem comunicação com o mundo, sabe? Naquele momento ali. Acho que deve ter até regenizar a pessoa, né? Pra Exatamente. voltar pra rotina de plantão, Exatamente. de consultório, sala de cirurgia. Ontem eu tive um período livre à tarde e a primeira coisa que eu disse, que eu pensei, eu ia ter plantão à noite, aí um pedacinho da tarde ali eu consegui livre, aí eu disse, rapaz, eu já vou com a prancha dentro do carro. Já deixa ali. Já deixo ali. Conseguiu um tempinho. Aí já deixa a roupinha pronta ali também, já tá lá. Consegui um tempinho, corro pro mar, cara, voltei pro plantão, Celso, outra pessoa. Zerado. Cabeça fresca, cabeça de boa. É muito bom, cara. Cara, interessante. E tu praticava surf já quando novo, quando criança? É como tu falou, tu teve várias tentativas, né? Eu também tive várias tentativas. E eu tenho um irmão por par de pai que ele surfa muito. E eu já tentei várias vezes com ele e não vingava. Não vingava. Sendo que dessa vez eu tô conseguindo dar uma sequência muito boa. Então tô evoluindo legal. E tô gostando demais. Gostando demais. Realmente faz Daqui a muito bem. pouco o Casenato te puxa pra viagem dele aí. Meu amigo, as viagens dele ali é coisa de outro nível. Coisa de outro nível. Se Deus quiser, cara, eu tô planejando aí fazer uma surf trip. Aí é bacana, é bacana. Voltando pro consultório agora. Vamos. Thales não vai. Deixa eu ver se tem mais alguma foto aí. Tem alguma foto aí a mais pra mostrar, Thales? Essa água é pra mim, é? Ora, se não. Foram todas já. Pronto, Thales, não. Valeu. Pode botar no normal aí? Eita, Alisson, se quiser também, Aí, ó. por favor. Voltando aqui pro consultório médico. Vamos. Aí eu fico mais com algumas curiosidades a respeito da especialidade em si, né? Sim. A gente falou um pouco dos idosos aí. O que é mais frequente dentro de consultório de quadril? Nem falando da emergência, porque obviamente vem mais fratura, né? Sim. Mas dentro do consultório eletivo, o que é mais comum? Pronto. Tem duas patologias aí que me chamam muito a atenção em relação às queixas que me aparecem. Que é a bursite trocantérica. Peraí, como é, mas olha o nome, bursite Bursite trocantérica. trocantérica. O trocânter, só pra já te explicar, né, pra você saber exatamente o que é, o trocânter maior é essa estrutura aqui. Tá vendo? Esse abaulamento aqui, essa proeminência óssea. Essa parte externa aqui do fêmur. Aqui, ó. É o trocânter maior, certo? Hum. Você vê que ele é uma proeminência óssea muito grande, né? Aqui passa tua musculatura, aqui passa fáscia, aqui passa tendão. E tem que ter alguma coisa para proteger das proeminências ósseas. Então a bursa é uma espécie de amortecedor. É um tecido, né? Bursa significa pequena bolsa. É um tecido que tem aqui na região lateral do fêmur, do quadril, para amortecer o impacto entre músculos, tendões e as proeminências ósseas. Então, a bursite, muitas vezes, ela inflama, né? E não tem só no quadril, né? Tem no ombro, tem no cotovelo e tem no quadril. No quadril, às vezes, o que é que acontece? Ele inflama.
Às vezes traumatismos repetitivos, né? O paciente dorme sempre em cima daquele... Dorme de lado ali, aí em cima daquela composição óssea, ele vai pressionando. Então vai causando microtraumas de repetição, né? Às vezes tem alguma relação com doenças reumatológicas, doenças sistêmicas, né? Às vezes é uma infecção, também isso pode acontecer. E aí isso inflama e vai causar dor. Qual é a característica da dor? Normalmente é paciente do sexo feminino, entre 2 a 4 mulheres para cada homem. É uma dor que vem aqui bem na palpação do trocânter maior, ela às vezes irradia aqui para a coxa, região lateral da coxa, mais terço distal da coxa também às vezes acontece. E é aquela dor que a paciente chega com muita dor. Ela chega com muita dor. Normalmente paciente aí entre 4ª, 6ª década de vida, geralmente essa faixa etária aí. E aí a gente tem que tratar, né? Pede um exame, né? Na verdade o exame aqui, ele complementa, né? Porque o exame físico ele já é conclusivo. Interessante. Ele é uma patologia que o diagnóstico é clínico. E aí a gente faz o exame, muitas vezes para certificar mesmo, e aí começar o tratamento. O que é que tem qual é o tratamento mais indicado? Cara, normalmente a bursite, ela responde muito bem ao tratamento conservador. Muito bem. E quando eu digo conservador, é não cirúrgico. Né? E o que seria o tratamento conservador? Você vai passar repouso, o paciente vai ficar de repouso, fazer compressas, né, para melhorar aquela dor mais aguda, mais importante, anti-inflamatório, analgésico, isso aí você vai prescrever no consultório. Fisioterapia. Cara, fisioterapia, ela é, para quem é ortopedista, tem que andar de mão dada, amigo. Ontem, né, no episódio anterior, o que o André e o Caio falaram. Cara, tem que andar de mão dada. Tem que ser, né? De mão dada. Não tem como, velho. É uma profissão que, sem a fisioterapia, os resultados ortopédicos, eles ficarem muito comprometidos. E no caso dessa bursite, né? Bursite. Onde é que a fisioterapia entra aí? Cara, a físio, ela tem alguns pilares. Dentre eles, os pilares. O pilar analgésico, que aí ele vai fazer onda de choque, ele vai fazer a luz pulsátil, né? Ele vai fazer a crioterapia, ele vai fazer o choque, né? Te utilizando aqui os termos mais leigos. E isso vai causar um conforto analgésico que o paciente naquele momento ele precisa. Né? E aí ele vai trabalhar também a questão da reabilitação e o fortalecimento. Como eu te falei, tu consegue diminuir a sobrecarga na articulação se tu conseguir fortalecer a musculatura. Então reabilita, bota o paciente para andar, os resultados são realmente excelentes. Em caso de não melhorar com essas opções, a gente pode tentar também infiltração com corticoide. Também é uma opção muito boa para bursite. Mas normalmente o resultado conservador é suficiente. É suficiente, pacientes evoluem bem. Às vezes pode voltar e a gente aí entra aí com opções. Cara, interessante. Esse é o principal. E tem também as tendinites glúteas. As tendinites glúteas, elas chegam com bastante frequência. Aí já é aquela paciente que tem uma dor aqui na região glútea, né? Aquela dor quando vai levantar, dói demais, paciente com muita limitação. E é impressionante quanto o exame físico é conclusivo. Tendinite glútea, mas seria devido a quê? É mais difícil de explicar porque aqui não tem os músculos, né? É só o osso. Tu falou a paciente. Normalmente mulheres. Normalmente mulheres. Tem alguma relação anatômica aí? Tem. Normalmente, as patologias ortopédicas, elas têm muito esse direcionamento de sexo porque tem as alterações anatômicas. Mulheres geralmente têm joelhos mais valgos, têm o colo com um formato diferente, entendeu? E isso te predispõe a algumas patologias. Tem as questões hormonais também, que também influenciam muito, entendeu? Mulher tem mais frouxidão ligamentar, a ação dos hormônios femininos nos ligamentos deixa-os mais frouxos, mais suscetível aos desgastes articulares, entendeu? Então, assim, realmente tem essa associação com o sexo, ela é bem forte, ela é bem evidente. Interessante. E no caso dessa... Como é o nome que tu falou no Tendinite glútea. Tendinite glútea. O que é que acontece aí para a pessoa ter? A paciente vai ficar com... O glúteo médio, ele se insere aqui no trocânter maior, sendo que por trás. Lembra que eu te falei que na frente aqui tinha a questão do impacto? Sim. Por trás tem a inserção do glúteo médio.
E aí, às vezes, a paciente está com essa musculatura enfraquecida. Enfraquecida. Olha a importância, viu, de trabalhar o glúteo, né? É isso que eu digo, amigo. Eu digo e eu bato na mesma tecla. Não tem o que fazer, não tem o que inventar. Às vezes a pessoa tem aquela preguiça, né, de levantar um pezinho a mais. Não tem o que inventar. Não tem o que inventar. E aí, essa inserção, ela acaba inflamando. E aí a paciente chega com bastante dor, bastante limitação. Mas não tem o que inventar. É fortalecimento. Comum mesmo, tendinite? Demais. Demais. Qual a faixa etária que pega mais? Normalmente pacientes mais idosas, mais velhas. E é muito confundido com as queixas lombares. Porque geralmente, aqui na região dorsal, tem a musculatura paravertebral. E aí quando você vai examinar, se você não examinar bem, muitas vezes você tem dúvidas. Se é mais lombar, se é mais glútea, se é mais... Aí tem que fazer essa diferenciação. Essa diferenciação tu consegue fazer clinicamente ou precisa de um auxílio? Clinicamente. Fazer aqueles testezinhos? Muitas vezes o exame, atualmente a gente acaba pedindo, acho que até mais do que a gente deveria, porque hoje em dia a medicina, você precisa muito de evidência, né? Muitas vezes as pessoas não querem só a palavra, né? As pessoas querem ter um papel, Assim, tá aqui, tá aqui, tá lá, entendeu? Então muitas vezes o paciente chega praticamente te exigindo um exame. E às vezes ali, pela situação, para não se indispor, você acaba pedindo muitas vezes. E aí você vai encontrar. E aí tem que começar o tratamento. E no caso de cirurgia, o que é que tem mais de cirurgia? Cara, basicamente, as fraturas, né? Que a gente opera muito, as fraturas transtrocantarianas e as próteses, né? A prótese, como eu te falei, normalmente são pacientes mais idosas. Tanto pode ser por fratura, quanto pode ser por desgaste. Por artrose. Na artrose, a paciente é aquela paciente já mais velha, com muita dor, com muita limitação, ela não consegue fazer alguns movimentos, ela tem aquela dor na virilha que irradia para a região medial do joelho, né? E pior de manhã, melhora quando ela usa mais ali a articulação, à noite volta a doer. Então a paciente, quando você faz um raio-x, já tem bastante limitação, bastante osteófito, que a gente chama, artrose, desgaste. E aí a gente troca a articulação, né? Como eu te falei anteriormente. Faz o corte aqui no colo do fêmur, troca o acetábulo, que é essa região da bacia, né? Troca a cabeça do fêmur, bota a paciente para andecar, a paciente anda no outro dia. Quanto tempo de uma cirurgia dessa? Cirurgia aí dura por volta de 1 hora e meia, né? E é considerada a cirurgia do século, essa cirurgia. Porque o resultado é impressionante. O paciente já tem dor crônica, cara. Ela tá muito... É que antigamente, como vocês falavam em problema no quadril, né? Era o famoso, a pessoa convive com isso, né? Mas esse é o ponto. Como é uma cirurgia de uma complexidade grande, muitas vezes pacientes têm algumas restrições em fazer. Elas tentam adiar, né? Tentam ir levando. Mas chega um momento que ela chega pra você e diz, doutor, eu quero operar. Doutor, se eu não operar, eu não vou conseguir fazer minhas atividades de vida diária. E aí ela que chega pra você. Solicitando já. Doutor, vamos operar. Aí você disse, tá na hora. Porque também, Celso, sabe o que é que acontece? Hoje em dia eu vejo, né, que as pessoas estão tratando muito o exame. Mas não. Você não trata exame, você não opera exame. Você tem que ver o paciente como um todo, o paciente global, como um ser biopsicossocial. Então, se você chegar, às vezes tem paciente na artrose, tem uma questão que se chama dissociação clínico-radiológica. O que é isso? Deixa eu te explicar. Às vezes a paciente chega com um raio-x muito ruim. Tem muita artrose, né? O espaço articular já praticamente não existe, a cartilagem não existe. E aí você diz, vamos operar, mas às vezes a paciente nem tem tanta dor assim. Essa dissociação. A clínica é uma, mas a parte radiológica é outra. E tem outros casos também que a paciente tem muita dor e o raio-x dela não é tão ruim, entendeu? Às vezes você vê assim, não justifica esse quadril ter essa dor. Não justifica. Mas a sensibilidade de dor de um para outro é diferente. Essa questão, que é muito interessante, você tocou muito bem. E tem também, Celso, a questão que, cara, a resposta a cada um, ao estímulo doloroso é diferente, né? Sim. Tem também as experiências que a pessoa teve em relação ao tratamento. O que foi que você já fez? Melhorou ou não melhorou? A paciente já tá de saco cheio, ela quer operar. Já tentou fisioterapia, já tentou infiltração, e não melhora. E aí, esse é o paciente que você vai operar. É essa paciente que vai chegar pra você no outro dia e vai dizer, doutor, eu tô sem dor. Doutor, você mudou minha vida. Entendeu?
essa paciente, a limitação, você não vai tratar o raio-x. Tem que ter uma sistemática, né? Sistemática. Tem que entender bem a situação do paciente. A indicação é dor e limitação. Dor e limitação. É. Não é... Beleza, o paciente tem uma artrose avançada, tem muito desgaste, mas se ela convive com isso, cara, ela não vai ficar satisfeita com o teu resultado, entendeu? Com a tua cirurgia. Até porque ela não tem muito que... Exato. Interessante, Esse é o ponto, cara, interessante. Mas eu vejo que a galera tá cada vez mais tratando exames, entendeu? Esse é um diferencial que toda vez que eu converso com os meninos lá da Corpo, que vocês têm, né? Vocês têm essa visão muito humanista, né? Cara, a corpo é diferente. Olha pro paciente como um todo, assim, né? Vai além do exame de imagem ou do exame clínico ali, quer entender o que a pessoa faz em casa, como é a rotina dela. Celso, quando eu tava voltando aqui pra Fortaleza, que eu tava vendo onde é que eu ia trabalhar, e eu fui ver com meus amigos, conversar com o pessoal, né, com minha família, e me falaram da Corpo. E aí eu fui pesquisar. Clínica Corpo. Instagram, Google, fui perguntar para colegas ortopedistas que fizeram residência aqui. Cara, a visão da Corpo, a visão dos profissionais da Corpo é diferente. É diferente. Na Corpo, cara, essa sensibilidade, né? A forma de lidar com os pacientes. Cara, eu costumo dizer aos meus pacientes, quem bebe da água da Corpo não quer outra água. Não quer, meu amigo. Não quer porque você não se contenta com a qualidade menor do que aquilo ali. Cara, a Corpo aqui, na capital do estado, é o que tem de melhor, cara. E eu pensei, cara, eu vou trabalhar nesse lugar. Eu vou fazer parte desse time. Como foi que veio na tua cabeça vir pra Corpo? Como eu te disse, eu tava pesquisando, né? Onde é que eu vou trabalhar, como é que tá o mercado, o que é que Fortaleza tem pra mim, né? Como vou chegar por onde. Como eu tava muito tempo fora, eu já não tinha mais tanto contato aqui, né? Meu pai também já há muitos anos tá sem trabalhar tanto, ele já não tem mais tanto contato. E eu disse, cara, eu preciso me virar. Eu preciso começar por algum canto. E eu pensei, eu disse, cara, eu não vou focar naquilo que não é o melhor. Eu quero o melhor pra mim, eu fiz uma formação de excelência, eu vou investir nisso. E aí eu fui ver o Instagram da Corpo e vi que tinha um colega, o Renan Teixeira, né, colega especialista em joelho, Renanzinho. Fera, o rei da sanfona. O cara é bom. Eu agradeço sempre a ele pela oportunidade, né, realmente... Vocês eram colegas de que... Eu jogava na seleção do colégio, da época do colégio, a gente se conhece. E a gente jogava futebol, na seleção de futsal. Ele era um pouco mais velho, ele jogava numa categoria acima. Mas a gente tava sempre junto ali nos treinos e tal, tínhamos muitos amigos em comum. Quando eu vi no Instagram que ele tava na Corpo, aí eu fui conversar com ele. Eu disse, e aí, Renan, como é que é? Cara, pronto, isso faltava uns 6 meses pra eu voltar, né? Aí o Renan disse, meu amigo, quando você voltar, me avise que eu vou arranjar alguma coisa pra você. Nem se preocupe. Eu disse, na hora, já fiquei tranquilo, né? Eu disse, graças a Deus. Aí, quando eu tava já nas vésperas de vir, eu falei com ele de novo. Eu disse, Renanzão, e aí? Eu disse, meu irmão, chegar, me avise. Então, quando eu cheguei, mandei mensagem. No mesmo dia, ele disse, cara, eu tô indo operar lá no São Camilo. Vamos lá pra tu ver a cirurgia e a gente conversar? Eu disse, na hora. Fui pra lá. Cheguei lá, ele tava operando lá, terminou a cirurgia e ele disse, vamos ali comigo. Me levou na clínica pra conhecer. E aí eu vi aquela estrutura lá, os olhos brilhando, ele maior orgulhoso lá apresentando e eu disse, cara, eu quero isso aqui pra mim. Eu quero vincular a minha imagem de profissional a isso aqui. É isso que eu quero. Eu quero o meu rosto, a minha imagem vinculada a este local aqui. E aí ele disse, cara, mas não é assim. Pra você começar, você tem que começar nos plantões. Ele disse, vou garantir pra ti, mas calma aí. Né? Meu filho, não é assim não. Não é assim não, eu não vou lhe dar o peixe não, vou lhe ensinar a pescar. Aí eu disse, tá certo, na hora. Aí comecei nos plantões e fui aproveitando a oportunidade. E graças a Deus surgiu a oportunidade de começar na clínica e tô muito satisfeito. Eu posso garantir que o cabo é bom, porque passar pelo crivo do Carlos Renato e do Drummond...
Só figura, né? Aí os caras são fera demais, exigentes. Cara, o nível lá é muito alto. Eu não digo nem só do grupo do quadril, né? Mas de todas as especialidades. Cara, tem uns caras ali que eu vou te contar, viu, Celso? E eu recebo feedback porque eu tô na ponta, eu ainda dou plantão, eu tô nos plantões também. E eu recebo muito as pacientes que já foram operadas, que já acompanham na corpo, tem alguma queixa aguda ali e vai no pronto-socorro. Cara, é impressionante o quanto os pacientes como um todo, né, são fãs da clínica, dos profissionais da clínica. Se eu fosse citar nomes aqui, cara, é injusto até falar. Cara, doutor Guilherme, as pacientes são fãs dele. Doutor Eduardo Guedes, sensacional. Não tenho o que comentar. Cara, tem vários, assim. Doutor Caio Memória, o feedback das pacientes, porque ele tem um cara que ele tem muita paciência. Não, o Caio é o xodózinho da senhorinha. O cara é bom. Que mais? Bicho, é até assim... Não, mas realmente é difícil você soltar o nome, porque você... Eu fico muito ali nos bastidores, e a gente recebe muito feedback de paciente, tá? A gente vai acompanhando o feedback de pacientes, e realmente ali a relação que se cria é uma relação que vai... Muitas vezes não é nem uma relação médico-paciente. Ele ultrapassa, é uma amizade, já vira uma amizade, vira uma relação mais profunda. E, cara, é impossível também não falar do Carlos Renato, né, velho? Carlos Renato é um artista da vida, né? Aquele cara é figuraça. Eu costumo dizer que ele é um stand-up ambulante. Se ele tiver onde ele tá, a risada tá garantida, a resenha tá garantida, o clima lá em cima, o astral é lá em cima. E as pacientes eu fico imaginando como deve ser operar com o Carlos Renato. Pense na resenha. Meu amigo, você não consegue ficar sério. Se você ficar sério, ele já tira uma piadinha aqui, e aí você... Esse bicho tá tirando onda. Ele tá tirando onda. Ele... Cara, é fora de série. Fora de série. Eu costumo dizer que ele se ele não fosse low profile, ele tava ganhando muita grana com stand-up. E, bicho, vou te dizer, muitas vezes eu opero com ele e eu tô sempre no hospital, né? No plantão e tal. Os funcionários hoje em dia olham pra mim e perguntam, cadê o Carlos Renato? Cadê o Careca? E eu acho muito interessante essa associação, porque, cara, Deus quiser, aí eu enveredar por um caminho semelhante ao dele, tô muito feliz. Não, você tá no caminho bem. Deus quiser, porque o cara é bom, velho, e é resenha, e eu gosto disso. Julizão, cara, eu acho muito bom ter você aqui conosco. Papo bom, né? O tempo passa, a gente nem vê. Passou já? Passou? Passou o tempo, nem vi, o cara tá ali, só vem falando, Mas muito boa a conversa, cara. Espero que, como a conversa foi boa, é bom que a gente tenha um novo momento para conversar mais também, né? Trazer novos casos aí, conversar um pouco mais. Mas, cara, muito bom ter você aqui. Espero vê-lo novamente. E é isso aí, turma. Para você aí que tem acompanhado a gente, tá querendo... Cara, primeira coisa, vá seguir o homem no Instagram. Cuida. @Dr. Júlio Parente Neto. Vá seguir lá. Né, para você se motivar, não só para ir atrás de curar sua doença, mas para você também evitar, né? Esse é o propósito. Entrar ali na academia ali, acompanhar o cara incentiva a gente a se manter na linha. Eu vou já, viu, meu filho? Vai sair daqui, vai pra academia. Eu vou só em casa tomar um banhozinho, trocar de roupa e cuida. E se você quiser estar marcando a consulta com o rapaz aqui, com o Dr. Júlio também, você vai entrar lá, vai ter se não tiver aqui um QR Code aqui, você pode acessar o nosso site, www.corpo.com.br, ou pode entrar em contato também por WhatsApp ou por telefone sempre esqueço, Thales, no 3033 3550. É só entrar em contato e falar assim, olha, quero marcar uma consulta com o Dr. Júlio. Tem erro não, 3033 3550. E se por acaso tiver um aí, tá praticando esporte, uma coisa, sofreu algum acidente, alguma fratura, é só ir em uma das nossas emergências lá, seja no São Camilo ou seja no Monte Clínico, que aí você provavelmente vai encontrar lá. Você vai ver essa cara lá. Julião, foi um prazer, obrigado, viu, cara? Até a próxima, Tamo junto. E foi realmente uma satisfação, foi muito bacana, um diálogo muito interessante. Tamo às ordens. Vamos ter outros capítulos aí, se Deus quiser. Vamos sim. Valeu. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.